Então, vamos lá. Nosso tema é desconto nos benefícios. Quase que eu caio. Olha só, desconto nos benefícios. A gente sabe que nos editais, muitas vezes vem benefícios em espécie, depois vem noções gerais ou gerais sobre benefício. E noções gerais sobre benefício, ou considerações gerais sobre benefício, fica uma coisa muito ampla, né? Mas dentro desse tópico, a gente vê muita coisa, justificação administrativa, decadência e prescrição em relação aos benefícios, etc. Então, hoje, eu vou trazer aqui sobre o desconto nos benefícios previdenciários. E eu gostaria que você anotasse dois importantes artigos. Primeiro, o artigo 115 da Lei 8.213 e o artigo 154 do Decreto 3.048. Bem, mesmo eu falando apenas esses dois artigos, eu tenho no artigo 114 da Lei 8.213 que o benefício previdenciário ele não pode ser objeto de penhora, de arresto ou de sequestro. Isso é o que consta na nossa lei. Ah, professora, mas eu estou vendo, acompanhando decisões do STJ a respeito da possibilidade de descontar no benefício previdenciário dívidas que não são de caráter alimentar. Sim, isso é questão de jurisprudência. Nós vamos estudar aqui hoje a parte da legislação, que é a parte que vai cair para vocês, né? Então, nesse curso aqui, isso já basta. Então, nós temos lá o benefício previdenciário que aquela pessoa recebe não pode, segundo a lei, ser objeto de penhora, arresto ou sequestro. Professora, o que seria arresto ou sequestro? Eu preciso saber exatamente. Olha, isso é uma questão de direito processual, né? Então, no direito previdenciário, eu não vou tratar disso. É só lembrar, penhora, arresto ou sequestro. Que no final das contas, né? É o que? Separar parte daquele valor para fazer cumprir uma determinada obrigação de pagar, né, uma dívida, etc. Então, não se mexe aí com o benefício previdenciário. Veja aqui o artigo 114 da Lei 8.213. Vamos lá. Salvo, olha só, salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos, reconhecido em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro. Então, o que eu estou dizendo, como eu estou lendo aqui, né? Como que eu vou estudar aqui, Simone? Olha, salvo a possibilidade de haver desconto no benefício porque aquela pessoa deve a previdência, ou por conta de prestação alimentícia, posso descontar, ou por outros casos que a própria lei autoriza, o benefício não poderá ser objeto de penhora, arresto ou sequestro. Bem, eu vou sempre estudar assim, imaginando. E aí vem, sendo nula, de pleno direito, a sua venda, a cessão ou cessão. Então, é nula a venda, né, do direito ao benefício, a cessão daqueles valores, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele. Então, nula a constituição de qualquer ônus sobre o benefício.
bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Então, aqui eu não posso fazer dessa maneira, né? Então, vamos lá, Floripa. Vamos lá, Floripa. Olha, nula de pleno direito a venda do benefício, a cessão, a constituição sobre ele de qualquer ônus, bem como também a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Então, na verdade, é o que eu disse, não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro e só poderá haver desconto no benefício previdenciário se for o caso de pensão alimentícia, o outro, pagamento, né, débito com a Previdência, e os outros casos aqui autorizados pela própria lei. E aí o artigo 115 da Lei 8.213 diz o que pode ser descontado do benefício previdenciário. Veja, 1. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Cuidado! Podem ser descontados dos benefícios contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Sim. Eu não estou dizendo aqui, e nem o legislador, que incide contribuição previdenciária sobre os benefícios da Previdência. Não. Aqui está dizendo que, se a pessoa deve contribuições à Previdência, esse montante pode vir a ser descontado do próprio benefício. Qual é o benefício? Qual é o benefício do regime geral de previdência social que tem atualmente incidência de contribuição previdenciária? Salário maternidade. Não, professora. Sim. No caso de aposentadoria, pensão por morte, pagas pelo regime geral, a Constituição Federal veda a incidência de contribuição previdenciária. Então, olha, o artigo 195, inciso 2 da Constituição Federal, veda a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão pagas pelo regime geral de previdência social. E se é a Constituição que veda, jamais a lei poderá vir mais tarde trazer essa incidência, porque é uma vedação constitucional, é uma imunidade tributária. Bem, os outros benefícios da Previdência Social, a Lei 8.212 considera, exclui do conceito de salário de contribuição os benefícios previdenciários, exceto o salário família. Exceto o salário maternidade. Professora, mas continua tendo desconto de contribuição previdenciária no salário maternidade? Sim. Por quê? A dúvida que se tem é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 72, com repercussão geral, declarou inconstitucional a incidência de contribuição patronal sobre salário maternidade. Então, aquela contribuição do empregador, da empresa, que incidiria ou que incidia sobre o valor do salário maternidade, não é mais devida. Só que a contribuição do próprio segurado ou segurada que estiver recebendo salário maternidade é devida.
Então, se uma pessoa recebe diretamente o salário maternidade da empresa, né? A empresa já vai descontar daquele valor a contribuição previdenciária da empregada e repassá-la para a União. Se for uma contribuinte individual, que vai receber diretamente do INSS, o próprio INSS faz o desconto e paga apenas o valor líquido. Então, salário maternidade, cota do segurado, tem incidência sim, tá bom? Bem, também podem ser descontados dos benefícios. Veja só. Pagamento administrativo ou judicial de benefício, previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância. Esse caso aqui, são dois casos. Houve um pagamento administrativo ou judicial indevido, né? Não era para ter sido, não era direito. Então, aqueles valores são créditos da Previdência que podem vir a ser descontados de um outro benefício que ele estiver recebendo ou que ele vier a receber, limitando esse desconto a 30%. Agora, nós temos inúmeras situações, ações, em que o juiz concede em sede liminar ou tutela o benefício. E lá na frente verifica que não era devido. Ou, se devido, era menos do que havia decidido. Então, aquele valor que a pessoa recebeu, mas que não era devido porque a decisão judicial era precária, ainda poderia mudar, esses valores podem ser descontados do benefício ativo. Então, por isso diz assim, olha, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial. Então, se houve uma decisão judicial e ela, no futuro, é revogada, né? Aqueles valores recebidos, mas recebeu de boa fé, recebeu com caráter alimentar, mas só que aquela decisão era precária, não era uma decisão definitiva. Então, ciente a pessoa estava que aquilo poderia mudar. Então, cuidado, né, para quando nós formos fazer a prova, a gente saber de que lado nós estamos, para qual cargo nós estamos prestando o concurso. Então, por isso, essa necessidade de te chamar a atenção. Bem, descontar também imposto de renda sobre o valor do benefício. Então, o imposto de renda retido na fonte. Mas incide o imposto de renda? Sim. Se o valor do benefício supera aquela faixa de isenção, né, do imposto de renda pessoa física, sobre os demais valores, vai incidir o imposto de renda. Então, vai ser descontado do próprio benefício. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. Sim. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Então, cuidado aí, né? A mensalidade, é possível descontar do benefício a mensalidade? Sim, dessas associações, mas elas têm que estar legalmente reconhecidas e autorização feita pelo filiado a essa, né, no caso, também beneficiário do regime geral. E aqui
prestar atenção, porque nós tivemos alteração, né, na lei. Se você for estudar isso que eu vou falar agora pelo decreto 3.048, vai errar. Por quê? Porque o decreto está atualizado até 2020 e nós tivemos uma outra lei alterando esse inciso em 2022. Então, é aqui que é o certo. Veja, podem ser descontados do benefício para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% do valor do benefício. Aumentou o percentual. 45% do valor do benefício. Desses 45%, como que vem distribuído? Olha só, 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis. Então, no máximo, para empréstimo, 35%. 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou com a utilização com a finalidade de saque por meio desse cartão de crédito consignado. E 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por meio desse cartão. Então, olha só, até 45% do valor do benefício pode ter desconto, sendo que para dívida, né, para empréstimo, para financiamento, até no máximo 35%. Para amortização da dívida de cartão de crédito, tá? Cartão de crédito consignado, 5%. E o cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, então está atrelado ao benefício, 5%. Então, veja só, o benefício pode ser comprometido, nesse caso, em até 45%. Por isso que muitos beneficiários, quando vão receber, né, já não recebem quase nada. Por quê? Entra o empréstimo, entra em dívida do cartão, né? E assim faz aquela bola. Então, aumentou sim o percentual. Bem, mas o parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: olha, pode descontar do benefício para pagamento daquele benefício que foi recebido indevidamente ou além do devido, e ele pode também ter dívida com empréstimos, né? Quando houver os dois, prevalece primeiro pagar a dívida com a Previdência Social. Então, olha, na hipótese dos incisos 2 e 6, que é o quê? O pagamento indevido de benefício e o pagamento de empréstimo, haverá prevalência do desconto do inciso 2. Então, primeiro eu vou pagar o quê? O que devo à Previdência. E nesse desconto do pagamento indevido chega ao máximo de 30%, tá? Chega ao máximo de 30%. Deu? Então, vamos lá. Se há débito constituído ali em favor do INSS, em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago, né, indevidamente ou além do devido. Por quê? Porque não consegui cobrar de um benefício.
fulano teve uma aposentadoria concedida por decisão judicial precária e mais tarde foi revogada essa decisão. E ele, então, recebeu indevidamente 15 mil reais. Ora, se ele tiver uma pensão por morte, um auxílio por incapacidade, nós podemos fazer o desconto, né? Ou até ele se aposenta de outra forma, né? Também. Mas imagine que ele não tem nenhum benefício e está devendo 15 mil reais à Previdência, ao INSS. Neste caso, nós vamos inscrever esse crédito em dívida ativa. Então, olha, serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido. Inclusive, né, aqueles na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. E aí, para fazer o quê? Inscrição em dívida ativa e a execução judicial. Vai seguir o rito da execução fiscal. E aí, minha gente, essa execução fiscal, ela vai tramitar perante a Justiça Federal. Ah, mas se no domicílio do devedor, né, não houver vara da Justiça Federal, posso ajuizar a ação de execução fiscal na Justiça Estadual? Não mais. Então, vai ser na Justiça Federal da jurisdição, né, que pertence àquele devedor. Então, sempre a execução fiscal, né, com a regra atual, perante a Justiça Federal, certo? Então, inscrição. Agora, chamar a atenção desse parágrafo 4º. Será objeto de inscrição em dívida ativa em conjunto ou separadamente o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Muitas vezes, né, objeto de dolo, fraude ou coação, o que acontece? A pessoa pega o cartão da avó, do pai, da mãe, do idoso, que é muito comum, e vai e recebe aquele valor. Ou comete alguma fraude e recebe. Ora, aparentemente, quem é o beneficiário é o idoso, né? Mas quem efetivamente se valeu, se beneficiou, foi aquele outro. Então, por isso eu posso, depois que tiver um procedimento administrativo, né, regular, com ampla defesa, contraditório, responsabilizando essa terceira pessoa, pode esse crédito ser inscrito em dívida ativa mesmo no nome de terceiro. Então, olha, em conjunto ou separadamente. O terceiro beneficiado. E não aquele beneficiário. Então, vai junto com o terceiro beneficiado, tá? Então, hoje, né, a gente tem essa possibilidade. O procedimento administrativo ali de responsabilização que nós vamos ter, ele vai seguir as regras do processo administrativo, tá? Do processo administrativo federal, aí de acordo com a lei 9.784. Então, prestar atenção. Olha, o benefício previdenciário, ele pode sofrer desconto? Sim, ele pode sofrer desconto. Em que situação? Em qualquer uma? Não.
Ele não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, salvo nas condições autorizadas pela Lei 8.213, pensão alimentícia com decisão judicial e também no caso de... oh, meu Deus, agora esqueci. Vamos lá aqui voltar, porque agora eu esqueci mesmo. Ó. No caso de desconto autorizado. Então, autorizado, pensão e valor devido à Previdência Social. Então, no artigo 115 fala, olha, pode ser descontado o benefício. Pagamento indevido? Sim. Que recebeu indevidamente ou além do devido? Pode. Inclusive, quando foi esse pagamento objeto de decisão judicial posteriormente revogada. Pode descontar a contribuição, pode descontar o imposto de renda, pode descontar mensalidade para associações, né, representativas dos aposentados, mas desde que legalmente reconhecidas e haja autorização do beneficiário, e pode haver o desconto de até 45% do valor do benefício para pagamento de quê? De empréstimos, financiamento, arrendamento mercantil. Sendo que esses 45% são divididos com 35, 5 e 5. 35 para pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil. 5 para amortização das despesas contraídas com cartão de crédito consignado e 5% para amortização das despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício. Então, 35, 5 e 5. Aí sim, neste caso pode. Mas não havendo, né, possibilidade de descontar de um benefício o que aquele beneficiário recebeu indevidamente ou além do devido de benefício previdenciário ou assistencial, esses valores vão ser inscritos em dívida ativa e vão ter a cobrança judicial. Essa cobrança segue o rito da execução fiscal, que é um rito próprio, e vai ser processada perante a Justiça Federal. Tá bom? Então, isso aí eu preciso que vocês guardem para mim, né? Para mim, não, para vocês, tá certo? Fechamos esse ponto.